A paz do Senhor Jesus a todos amados. Amados, quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Essa palavra está queimando aqui no meu coração. E antes de compartilhar a palavra, quero pedir a você, que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se aí no canal e toque no sininho para poder você receber as notificações, amém? E se o vídeo for bênção na tua vida, não deixe de clicar aqui embaixo, clique aqui embaixo e dê o seu joinha, ajude o canal, tá bom? Vamos para a palavra então? A palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, que vai dizer assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo júbilo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à direita do trono de Deus. Aleluia! E o que o Senhor fala conosco através dessa passagem que o Senhor colocou no meu coração? Meu amado, só tem uma maneira de nós termos uma vida cristã vitoriosa. Como assim, pastor Alexandre? Quando eu falo uma vida cristã vitoriosa, é uma vida cristã em que você vai passar o que passar, mas você vai permanecer firme e você no final vai poder declarar como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Agora ele vai aguardar a coroa da vida. Aleluia! É isso, amém? Isso é uma vida cristã vitoriosa. Isso é uma vida cristã vitoriosa. Só que para isso nós precisamos estar com os nossos olhos fixados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 14, vai dizer que Jesus ali, Jesus mandou os discípulos irem para o mar, e ele iria encontrar com os discípulos a caminho. Depois, mais tarde, ele iria encontrar com os discípulos, e na madrugada Jesus foi de encontro aos discípulos. Só que os discípulos, quando viram Jesus vindo, não reconheceram, pensaram que era um fantasma, ficaram assustados. Porém Pedro, cheio de fé, Pedro falou: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Ou seja, me dê uma ordem para ir de encontro ao Senhor. E o Senhor Jesus falou: venha. E Pedro foi, coração cheio de fé, porque Pedro estava cheio de fé, e a fé, ela produz o quê? Ousadia e coragem, não medo e covardia. Só que enquanto Pedro estava com os seus olhos fixados em Cristo Jesus, Pedro estava o quê? Vivendo algo sobrenatural. Pedro estava andando sobre as águas, ou seja, vivendo aquilo que Jesus estava também, aleluia, andando sobre as águas. Mas a partir do momento que Pedro sentiu aquele vento forte bater nele, ele começou a olhar para a direita, a olhar para a esquerda. Ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para a fúria do mar, para o mar agitado, as ondas. Pedro começou a afundar. Por que isso? Por que Pedro começou a afundar? Porque Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus. Ele começou a olhar para a esquerda e para a direita. O que nós aprendemos com isso? O que o Senhor está falando comigo e com você através desse vídeo? Não tire os olhos de Jesus. Não fique olhando para as lutas, para as adversidades, para os problemas. Não fixa os seus olhos naquilo que o inimigo quer fazer você fixar. Ou seja, o inimigo quer que você perca o seu foco, que é Cristo. O inimigo quer que você bote os olhos em pessoas, nos homens. O inimigo quer que você ponha os seus olhos em pessoas, porque as pessoas são falhas. Você é falho, eu sou falho. Então nós temos que pôr os nossos olhos, fixar os nossos olhos naquele que é perfeito, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não podemos também ficar olhando para a esquerda e para a direita, para os problemas, para as lutas, adversidades. Nós temos que olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos a luz no fim do túnel, nós enxergamos a esperança, nós enxergamos a solução, nós enxergamos a salvação.
porque Jesus tem isso, e é nele que está a nossa salvação, é nele que está a solução para a nossa vida. Tudo que nós precisamos está no Filho de Deus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aleluia, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, um beijo no teu coração, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique na paz.